brasileiro, não estou generalizando, mas infelizmente o povo brasileiro é idólatra. O povo brasileiro é idólatra. E aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Alguns estão aqui nessa segunda live, nessa segunda parte, sem terem visto a primeira parte. E eu aconselho, eu peço que vocês, antes de caírem de paraquedas aqui e começarem a criticar, mas Gustavo, hoje é a primeira vez, eu não conheci o seu canal. Tudo bem, fica aqui, ouça com atenção, preste bastante atenção, faça as suas anotações, depois você veja a primeira parte. Agora tem gente que não viu a primeira parte e outras lives onde esse mesmíssimo tema foi tocado e entra aqui e já começa a criticar. Por quê? São pastores que, por exemplo, hoje domingo já vieram do templo. São pessoas que hoje domingo já vieram do templo, têm aquele costume de pertencer a uma denominação e dizem que eu sou um herege, que eu estou criticando. Foram apresentados fatos e documentos, e também o que diz as Sagradas Escrituras. Nenhum dos primeiros convertidos, a igreja primitiva, não acreditava no arrebatamento pré-tribulacional. Tudo isso começou coisa de um pouco mais de 200 anos para cá. E tomou uma grande... foi bem difundido com a famosa Bíblia de Scofield, de C. Cyrus I. Scofield, a Bíblia de estudo com rodapé, etc., que é uma Bíblia sionista. E aqueles filmes deixados para trás, etc. e tal. Mas se você ler a Bíblia sem o escopo da religião ou da igreja, você vai entender, meu amigo, que arrebatamento pré-tribulacional é uma heresia. Primeiro, que não existe arrebatamento em secreto. Não existe. Como assim não? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Está aqui. Além do aplicativo onde eu tenho mais de 27 versões, eu sempre gostei e continuo preferindo o livro físico. Tá aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, maltratada, olha só, a capa de trás já foi para o saco. Abra sua Bíblia aí em Mateus 29. Principalmente você que está hoje aqui pela primeira vez e você que acredita no arrebatamento pré-tribulacional. Mateus 29. Perdão, Mateus 29. Estou com outra coisa na cabeça. É Mateus... Eu já vou te mostrar aqui. Mateus 24. Mateus 24, Mateus 29, ó. Desculpe pela falha técnica. Mateus 24, versículos 29, 30 e 31. Está escrito aí na sua Bíblia. Ainda que seja a pior versão bíblica existente no mundo, é a NIV, ou NIV, como é conhecida aqui. É a pior. E eu já vi pastores aqui nessa plataforma que só utilizam essa Bíblia para pregar. É a pior. Diz assim, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, vai acontecer um evento cósmico, único. Aí diz assim, então, a consequência desses eventos, quais eventos? Escurecimento do sol, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. 4 eventos, 4. Então, a consequência disso está logo no versículo 30. Então,
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Todos os povos. Está implícito que ninguém foi arrebatado antes. Não, mas quando ele voltar, ele vai voltar com a igreja. Não está escrito isso, meu amigo. Quando ele voltar, ele vai voltar com os seus santos anjos. E não com a igreja. Você é anjo. De repente você acredita nessa baboseira da pré-existência. Ah, eu fui um anjo que não tomei partido, fiquei em cima do muro, fiquei indeciso, por isso fui jogado aqui, nessa terra. Mas eu já existia antes e aqui estou sendo provado porque eu não fiquei nem do lado do pai, nem do lado de Reliel. Então, como eu fiquei em cima do muro, na pré-existência eu fui colocado aqui. Isso é baboseira. Isso é gnosticismo. Escola Filosófica de Alexandria. Isso é baboseira. E esse tema aqui já foi devidamente combatido, mostrado que é um falso ensino. Eu sei que tem gente ensinando isso por aí, quase que diariamente. Isso é baboseira. Reitero, leia a sua Bíblia, sem o escopo da religião. Entre no seu quarto, em silêncio, peça ao Pai, ao Espírito Santo para te esclarecer e ele vai te falar, ele vai te mostrar. Como depois de 23 anos, ele mostrou a mim que eu estava errado. E se eu continuasse lá onde estava, certamente eu perderia a minha salvação. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus não se prega evangelho. São somente campanhas. E hoje, com o advento da internet, tem pessoas aproveitando-se desse tool, desse equipamento, dessa ferramenta, para ensinar baboseiras, como fio de prata. Se a pessoa morreu, você pode ir lá até uma semana depois da morte, que o espírito dele está lá, o horóscopo das estrelas, o evangelho das estrelas. Tudo isso é gnosticismo. Escola filosófica grega de Alexandria, para ser mais preciso. Então continua assim. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aí olha o que diz o versículo 31. E ele quem? O Filho do Homem enviará os seus anjos, não a igreja. A igreja não vai subir. Arrebatamento secreto não existe. Por que não existe? Porque todos os povos o verão, será com alarido, quer dizer, muito barulho, será um acontecimento único, está escrito aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Da onde? Dos 4 ventos da terra, dos 4 ventos, figura de linguagem, de todos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então ninguém vai voltar com ele, ninguém vai estar lá em cima ainda. Está claro, pessoal. Está claro. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Se é escolhido, então por que não foi arrebatado antes? Como muitos estão apregoando aí que preparem-se, porque o arrebatamento já... Falta pouco. Contagem regressiva. 3, 2, 1, lá vamos nós, e não vamos sós. Falta pouco. O pessoal foi enganado. E continua sendo enganado. Não tem arrebatamento secreto. Você quer deixar um pré-tribulacionista gago? Pergunta, vem cá. Quantas vezes o Senhor Yeshua voltará? Não está escrito que é uma vez? Eu irei para o Pai para preparar-vos lugar. Aí, quando ele estava ascendendo, anjos apareceram, varões, por que ficais admirados? Esse mesmo Yeshua que viste subir, ele voltará. Então,
A volta dele será uma vez. Não tem essa coisa de volta em 2 etapas. Ah, não, ele vai voltar, vai ficar nas nuvens, não vai colocar os seus pés aqui na terra e nós vamos subindo, feito uma borboletinha, voando. Ai, que bonitinho. Um biquinho de peixe. Borboletinha MK Ultra, eu quero ser uma borboleta, uma borboletinha toda coloridinha, eu vou subir com o meu Jesusinho. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. A volta dele será depois da tribulação. Por isso que Paulo fala lá, que ao soar da última trombeta, mas não é a 7ª. Bom, quantas trombetas tem? 7. Então a 7ª é a última. Tem a 8ª trombeta? Não, não tem. Então ele diz que os mortos em Cristo, porque seremos perseguidos, seremos caçados, seremos degolados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em adiante. E nós, os que estivermos vivos, aqueles que fugiram da morte, foram caçados, foram perseguidos, mas souberam poupar a sua vida, nós, os que estivermos vivos, seremos todos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então não tem arrebatamento secreto. A Igreja Católica vai fingir um aí. Tanto que eles estão todos os dias. E caramba, eu vi um disco voador. Eu vi um objeto não identificado, eu vi uma luz que se movia, eu vi isso, eu vi aquilo outro, e etc e tal. Já tem gente até falando que tem pessoas sendo arrebatadas. Pessoas que estão tendo mal súbito. Que susto. Pessoas que estão tendo aquele famoso mal súbito em decorrência de terem bebido do suco de Jiló. Aí tem uma doida aí, acho que é do Sul, falando que essas pessoas já estão sendo arrebatadas. Aí, por falta de conhecimento, a gente vê que o povo realmente sofre. E por que o povo não tem conhecimento? Por preguiça. Não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para tigrinho, tem tempo para rebolar até ao chão, tem tempo para fazer o reteté, tem tempo para um montão de coisas, mas para ler a Bíblia não tem tempo. Aí prefere receber tudo mastigado, que alguém corte o pão, passe a manteiguinha e ainda pergunta, você quer cream cheese ou manteiga? Eu quero cream cheese, eu sou fina. Ok, cream cheese com queijo ou sem queijo? Não, com queijo. Aí parta o pão, passe cream cheese, uma fatia de queijo e dê o pão na boquinha. Como uma vez o cara apareceu lá no grupo Apocalipse 18:4 dizendo que tinha intimidade com Yeshua, que Yeshua quase todos os dias descia à terra para tomar café da tarde com ele. Sentava-se à mesa, partia o pão e dava para ele. Que quando ele ia tomar banho, Yeshua esfregava as costas dele. É por isso que tem surgido aí os coach, os profetas da identidade, número da identidade, do endereço, da placa do carro. Porque é uma vergonha, pessoal. É uma vergonha. E esse país aqui, os Estados Unidos, vai ser muito mais punido porque essa vergonha, esse lixo que eles chamam de evangelho, sai daqui. E tudo de ruim, infelizmente, o nosso Brasil copia dessa nação aqui. O que não presta, o Brasil copia. Infelizmente. Então, número 1, não haverá arrebatamento pré-tribulacional. Número 2, ele não virá em secreto, será com alarido. Número 3, ele não virá com a igreja, porque ele enviará os seus
santos anjos, como está escrito aqui, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. E o que os anjos farão? Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora deixa eu ver aqui, a Septuaginta não tem o Novo Testamento, somente o Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui a versão judaica completa. E tem uma galerinha aí que, olha, é escatologia na cabeça, escatologia na rótula, escatologia na canela, escatologia no fêmur, escatologia na coxa, escatologia na bochecha, escatologia botox, escatologia isso e aquilo. Falando, falta pouco, nós vamos subir, nós vamos subir. Olha, por que não aparece a tribo de Efraim lá nos 144 mil selados? Porque a tribo de Efraim representa os não-judeus, e ela não aparece porque nós seremos arrebatados. Meu pai, olha, caramba, é duro, viu? É duro. Deixa eu ver aqui, a judaica completa diz assim, olha. Diz assim, imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar. E eles, ou seja, os anjos, reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Basicamente a mesma coisa. E se eu for ver outras versões aqui, basicamente é o mesmo, pessoal. Pessoal, esse ensino do arrebatamento pré-tribulacional foi criado por um jesuíta. Aí agora eu faço uma pergunta a vocês que estão participando aqui, coloquem aí no chat. Dá para se confiar num jesuíta? Chiquinho é jesuíta. Olha o que ele está fazendo. Dá para confiar num jesuíta? Moura, são mais 72 horas, irmão. Dá para confiar num jesuíta? Não dá, né, Marcelo? Dona Itacília também, não dá. Aí vem um pastor maçom, Edward Irving, e propaga esse ensino do padre jesuíta e também rabino. Ele era judeu. Manuel Lacunza, o nome do padre jesuíta. O pastor maçom Edward Irving propaga isso. Aí na igreja dele tinha uma jovem esotérica, 15 anos de idade, Margaret MacDonald, que tinha sonhos com a segunda volta de Jesus e o arrebatamento secreto. Aí esse conhecimento chega a um outro pastor, que eu esqueci o nome agora, até que cai nas mãos do John Nelson Darby, maçonzaço, até a raiz do cabelo, que foi quem deu uma grande propagação a isso. Aí começaram os movimentos, avivamento da Rua Susa, a bênção de Toronto, a bênção disso, a bênção daquilo outro. Aí começa o reteté, começa a cair no chão, a dar gargalhadas, etc. e tal, até que chegamos em um pastor chamado Charles Parham. Deixa eu até trazer aqui. Charles Parham. Depois eu volto aqui nesse tema. Cadê? Charles Parham. O cara era da Ku Klux Klan, meu amigo. Olha o tema aqui, ó, maçonaria na Assembleia de Deus. Tá vendo aí? Tudo eu deixei separado. Tá aqui, ó. Esse daqui, deixa eu aumentar a letra. Opa, aumentei muito. Aqui, ó.
Eu vou colocar em português. Tá? Pentecostalismo Parham e o Império Britânico. Quem foi Charles Parham? Isso daí foi Batista, pastor da Batista da Assembleia de Deus. Tá aqui, ó, trecho do livro The Life of Charles F. Parham, por Sarah Parham, a editora Garland, publicada em 1985. Parham não conseguiu afastar essa terrível pestilência. Ele foi repelido pelo que testemunhou e quando tentou retificar a situação. Seymour e seus seguidores se separaram dele. Eles não gostaram. Foi exatamente assim que os líderes da Bênção de Toronto reagiram à repreensão e ajuda de cristãos fiéis. Parham viu hipnotizadores, entre parênteses aí está, olha, ocultistas, está aqui, ó, praticando hipnotismo no altar. Praticando hipnotismo no altar. Isso daqui é um prato cheio para o novo convertido, o ex-feiticeiro da Shopee, Vic Vanilla, né? É um prato cheio. Isso daí ele vai ensinar na igreja dele. Mais tarde, ele confessou que era tudo de Satanás, pois viu influências hipnóticas, influências espirituais familiares, influências espiritualistas, influências hipnóticas e todos os tipos de feitiços e espasmos. Sabe o que é um espasmo? Sabe quando a pessoa tem um ataque de epilepsia, que fica se debatendo? É isso aí. A pessoa fica rodando no reteté, como a música diz, eu sou, como é que é? Eu sou o cajado de fogo, reteté de Jeová, entre outras coisas. E que cai pelo poder de Deus e dorme, fica lá estirada, coisa e tal. É isso aí, ó, caindo em transes e etc. Ele os refutou como sendo de Deus, como sua própria esposa testemunhou. Transpareceu Parham não era desejado na Azusa ou Azusa Street. Por que não? Porque um dos anciãos era ele próprio um hipnotizador que transmitiu o poder de falar em línguas aos outros. Essa língua da labarachúria e demanto, e se ela canta lá na praia, se tu me cantas, tu me levas. Tá aí, ó. Ou como Parham colocou, tagarelar, tagarelar, falar em nenhuma língua. Agora preste atenção aqui, ó. Anota aí, igreja. Anota aí, crente. Charles Parham era um membro de pleno direito da Ku Klux Klan em 1910. 9 anos após o reavivamento da Rua Azusa. Como o pai de um movimento espiritual pode ser membro da Ku Klux Klan? Ou KKK? E aí? Como pode? Pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada? A água se mistura com azeite? Charles Parham, tá aqui, ó, era um maçom livre, um membro da loja maçônica Baxter Springs 12. Charles Parham foi documentado como portador de distúrbios mentais, emocionais, psicológicos e sociológicos. É o que esse pessoal está passando agora. Não é normal, meus amigos. Isso que o pessoal chama de unção, de cair no manto e rodopio, são distúrbios mentais e espirituais. Aqui não está espirituais, aqui está distúrbios mentais, emocionais, psicológicos e sociológicos. Caramba, está patente isso. E a senha para isso começar é glória! Aí aquela famosa tremidinha na voz, aquele vibrato na voz. Aleluia! Aleluia! Glória!
Essa é a senha para começar. E aí vem um batuque. E tem roupa agora, né? Vocês viram aí, tem roupa e todo mundo no batuque, rodopia e coisa e tal. Meu amigo, onde que isso é evangelho? Está escrito que Pedro se manifestava assim? Ah, mas está escrito lá em Atos dos Apóstolos? Vamos lá em Atos dos Apóstolos então. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Diz assim, é um pouco grande, mas eu vou ler. Diz assim, chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, então não estava ninguém rodopiando, ninguém gritando, oh glória, aleluia, ninguém. Estavam sentados ordenadamente. A seguir, viram o que parecia, porque era algo que eles jamais haviam visto, então eles procuravam, dentro do vocabulário da época, comparar aquele fenômeno com algo que fosse acessível e pudesse ser compreendido pelos demais. Então, a seguir, viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A consequência desse ato foi que todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito. Era o Espírito que os capacitava a falar. Não era pela vontade deles, pela carne deles. O Espírito os capacitava a falar. Aí diz assim, eu estou lendo a versão judaica completa. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações do mundo antigo. Quando eles ouviram o som, que o pessoal estava louvando ao Eterno, em línguas não maternas. Isso é bem importante que vocês entendam. Aí diz assim, quando eles ouviram o som, juntou-se uma multidão. Como, caramba, que é isso? Ué, que coisa estranha. Tá ouvindo isso, fulano? Tô ouvindo. De onde vem? Vamos ver aqui de onde vem. Vamos nos guiar pelo som, vamos encontrar de onde vem isso aí. Eles estavam confusos, porque cada um quem? Está aqui escrito. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Então, esses judeus religiosos de todas as nações, Creta, Frígia, todas as nações, depois aqui elas são enumeradas. Eles ouviram falar, ouviram, em inglês se diz worship ou praising, adoração ou louvor em suas línguas maternas. Não tem judeu argentino, brasileiro, indiano, chinês, americano, russo. Em quase todas as nações tem judeus que nasceram ali, aprenderam o idioma da pátria onde nasceram e depois, nem todos, eu conheço judeus que não falam hebraico, que estão aprendendo, porque nasceram aqui. E depois passaram a estudar o hebraico. Então estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando eles ouviram um som, juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos, porque cada um desses judeus ouvia os crentes falar em sua língua. Que língua? Das regiões ou dos países que eles saíram e foram adorar em Jerusalém. Então eles não ouviram Labarachúria. Eles não ouviram Labareda. Eles não ouviram Reis Mike de Mantas. Eles não ouviram isso.
Eles ouviram um idioma compreensível, ou que podia ser compreendido. Capite? Isso é italiano, entenderam? Eles ouviram esse som. Aí como está escrito assim, totalmente maravilhados, eles perguntaram, como isso é possível? Não são todas estas pessoas de Galileu, ou seja, da Galileia? Quer dizer, esses que estão falando aí, eles são da Galileia. Eles não conhecem o nosso idioma, de onde nascemos. Mas como é que eles estão agora falando o nosso idioma, sem terem aprendido, sem terem ido a uma escola? Como isso é possível? Eles ficaram atônitos. Aí diz assim, não são todas estas pessoas de Galileu? Como as ouvimos falar em nossa língua materna? Somos partos, olha aí, medos, ou seja, iranianos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, região do Iraque, Judá, Capadócia, Turquia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma. E eles ouviram os discípulos louvando ao Eterno em suas línguas maternas. Judeus de nascimento e prosélitos, quer dizer, recém-convertidos. Judeus de Creta e da Arábia. Como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Adonai fez. Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si, qual é o significado disso? Porque era evidente que algo anormal estava acontecendo. Era evidente. Aí outros, porém, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Esse pessoal é cachaça. Esse pessoal viaja na maionese. Esse pessoal está fumando orégano estragado. Esse pessoal é teórico da conspiração. Só tinha um pequeno probleminha, umzinho. Era 9 horas da manhã. E o judeu não tinha o costume de tomar vinho às 9 da manhã. Conforme está escrito aqui. Então Kefa, que é Pedro, levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se a eles. Vocês, homens de Judá, e todos os que estão aqui em Jerusalém, deixe-me dizer-lhes o que isto significa. Ouçam-me com atenção. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. Não, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que foi que disse o profeta Joel? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Joel. Abra sua Bíblia em Joel agora. Eita, passei. No capítulo 2, do versículo 28 ao 31. Abra sua Bíblia no capítulo 2, do versículo 28 ao 31 do profeta Joel. Adogabe, o que seria a língua dos anjos descrita em 1 Coríntios capítulo 13? Não estou dizendo, Adogabe, que não existam essas línguas aí. Sim, existe. Existe. Porque aquele que fala na língua dos anjos, ao Eterno fala mistérios. Mas você há de convir comigo que definitivamente não é a língua do Demantus, Rei Mismaik, Labarachúria e Pliplipli, Ploplopló e etc e tal. Não é. É algo ordeiro. E além disso, o próprio apóstolo Shaul disse o seguinte, que qual o valor tem em falar 1000 palavras sem entendimento, se não há quem as interprete? É melhor falar uma palavra com entendimento. Porque se você vai
por exemplo, pregar e começa a falar em um idioma que ninguém entende, qual o proveito disso? Quantos vão se converter? Quantos serão lavados pela pregação se não entenderam nada? É como se alguém pregasse para mim em chinês. Eu não entendo chinês, eu não entendo mandarim. Qual proveito eu vou tirar disso? Capite? Diz aqui, olha. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias são esses? Olha aqui o cumprimento. Olha aqui o cumprimento. Uns 50 dias depois dos pães asmos. Por isso se chama Shavuot, ou a festa dos pães asmos, não, da colheita, ou a festa dos pães asmos, da colheita, perdão, que se chama Shavuot ou Pentecostes. Olha aqui o cumprimento. Aí diz, mostrarei prodígios no céu, isso já mais para o futuro, e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. Então, o avivamento da Rua Susa e outros que tiveram por aí, bênção de Toronto, olha de onde vem, tá aí. Estou mostrando para vocês, ainda deixei aí na tela aí do Charles Parham. Essa coisa do manto, de rodopiar no manto. Meus irmãos, está aqui escrito, ainda está sublinhado. Charles Parham foi documentado como portador de distúrbios mentais, emocionais, psicológicos e sociológicos. O cara era maçom e membro da KKK, ou seja, Ku Klux Klan. Então ninguém estava bêbado. Os discípulos sabiam o que estava acontecendo. Quem estava confuso foram aqueles que ouviram. E por isso eles foram inquirir. Ele diz mais. Vou repetir o versículo 15 do livro de Atos, voltando a Atos. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. Não. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Adonai diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e temível dia de Adonai. Então todo que invocar o nome de Adonai será salvo. E aí, depois de ter citado a profecia, Kefa, ou Pedro, começa a pregar. E naquele dia, quantos foram os convertidos? Foram 3.000, né? Quando ele, aqui no capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e disseram a Kefa e aos outros emissários, irmãos, o que devemos fazer? Kefa respondeu-lhes, abandonem o pecado, voltem para Adonai e cada um de vocês seja imerso pela autoridade de Yeshua. Outra coisa, não existe batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos no livro de Atos dos Apóstolos foram feitos em nome de Yeshua e sob esse nome somente. Existem vários versículos aqui. Todos os batismos no nascimento da igreja, no início da igreja, foram feitos somente em nome de Yeshua. Ah, eu vi um vídeo, eu li
E também um judeu me disse que Yeshua é um nome maldito. Não, o que é maldito é Yeshu, que é um nome derogativo que eles utilizam no Talmud para diminuir a pessoa de Yeshua. Yeshu, sem o A no final, sim, que o nome dele seja apagado e amaldiçoado. Esse é o significado. Agora, Yeshua, não é maldição. E todos os batismos foram feitos em nome de Yeshua. Ah, mas Yeshua foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mesmo? Onde é que está escrito isso? Ah, quando Yohanan o batizou, Yohanan pregava o batismo de arrependimento dentro da lei. E para que se cumprisse a lei, Yeshua, mesmo não tendo pecado, foi ser batizado por Yohanan, como ele mesmo disse. Yohanan disse assim, eu que preciso ir a ti e tu vens a mim? E Yeshua disse, deixai para que se cumpra as escrituras. Tanto que, eu não lembro agora o capítulo, se alguém souber aí, tá aí, eu sabia, Dan Charlotte, eu sabia. Esse é o meu versículo preferido. Obrigado, Dan Charlotte. Ele cita Mateus 28, 19. Eu não vou nem te responder, Dan Charlotte, eu vou permitir que as pessoas que estão aqui no canal, que já conhecem, te respondam de onde vem Mateus 28, 19. Alguém, por favor, pode responder ao Dan Charlotte? Eu não vou nem responder. Alguém vai te responder aí. Alguém vai te responder. De onde vem Mateus 28, 19? Muito obrigado, Leonardo Parlato. Tá aí. O Leonardo já te respondeu. Oi, professor Rael, tudo bom? Boa tarde, meu querido. Obrigado pela sua presença. O próprio ex-papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, disse isso, que Mateus 28, 19 vem de Roma. Eu tinha que encontrar aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente.